Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula eu vou falar de um tema muitíssimo importante, certo? Isso aqui é o coração do eletromagnetismo, que são as conhecidas equações de Maxwell. Então, a ideia é que nesse primeiro vídeo, nesse primeiro momento, eu vá apresentar as equações de Maxwell, fazer uma revisão de tudo que a gente já viu nessas aulas de eletricidade e magnetismo, tudo bem? E inserindo aí um termo de correção à lei de Ampère, que faz com que a gente chegue à lei de Ampère-Maxwell. Então a gente resume aí nessas quatro equações muitas das relações eletromagnéticas que de fato podem ser base para teorias mais aprofundadas. Tudo bem? Então vamos lá aqui ao que a gente tem aqui, as equações de Maxwell. Tudo bem? Então vamos começar com uma breve revisão, como eu falei. Resumindo aí as grandes leis, né, que regem campos elétricos e campos magnéticos, tudo bem? Então você pode aí falar de algumas leis de Gauss, né? Na verdade duas. Uma no contexto da eletricidade e outra no contexto aí do magnetismo, né? Então, na eletricidade a gente tem essa lei de Gauss na eletrostática que basicamente vai relacionar o quê? Vai relacionar pra gente aqui o fluxo elétrico, certo? A integral dupla do campo elétrico ao longo da área, né? Essa área aqui deve ser uma área S, certo? Que contém uma determinada carga, certo? E aí você toma o campo elétrico dela, integra por toda a área S, certo? E essa quantidade aqui dá o fluxo elétrico. E esse fluxo elétrico, ele está, portanto, diretamente relacionado à carga interna, né? Toda carga elétrica interna a superfície aí, ela, sobre ε0, vai dar o seu fluxo. Isso aí é a forma integral da lei de Gauss. Qual que é, então, a versão diferencial dessa lei? Né? A gente vai usar a densidade de fluxo, que é conhecido como o divergente. Né? Então, a densidade de fluxo do campo elétrico, ou seja, o divergente de E, vai dar a densidade volumétrica de carga, ou seja, o ρ, né, ponto a ponto sobre ε0. Certo? No contexto da magnetostática, a gente também pode olhar para o fluxo, né? O fluxo do campo magnético, ou seja, o fluxo magnético, certo? Na magnetostática, o que acontece? Esse fluxo magnético, uma vez que não existem monopolos magnéticos, então qualquer de polo magnético que você vai olhar, vai ter um polo norte, um polo sul, o polo norte saem as linhas de campo magnético, o polo sul são por onde chegam. E quando você fizer a integral ao longo de toda a área, você tem uma parte que tem um fluxo positivo, você tem uma parte que tem um fluxo negativo e a integral ao longo de toda a superfície S vai se anular. Tudo bem? Isso é expresso aí por essa equação que seria a lei de Gauss para o magnetismo. Tá? Ok. A gente pode passar dessa forma integral para uma forma diferencial, tomando ao invés do fluxo a densidade volumétrica de fluxo, ou seja, divergente. O que era zero aqui, lá no fluxo, um zero escalar, passa a ser um zero aqui também escalar, uma vez que o divergente é uma grandeza escalar, tudo bem? Então a gente fica aqui com essa segunda equação. Então essa primeira equação aqui é uma equação de Maxwell. Essa aqui é uma segunda equação de Maxwell. Nós vamos agora para a lei de Faraday. Então, observe que a gente está passando ali longe de toda a eletricidade e magnetismo. Né? A lei de Faraday, agora a gente vai ter um campo magnético variando a sua intensidade. E a gente mostrou que essa variação de campo magnético pode causar uma variação de fluxo magnético que pode induzir uma corrente elétrica. Tudo bem? E como a gente viu pela lei de Faraday, né, a força eletromotriz induzida, que a gente identifica como a circulação do campo elétrico, né, não mais eletrostático. Tudo bem? No campo eletrostático, isso aí era zero, essa circulação, porque você tinha um potencial elétrico. Né? No caso, a força eletromotriz induzida, essa circulação não é mais zero, ela passa a ser a força eletromotriz induzida. Né? Isso aqui se identifica com menos o fluxo magnético dt, né? Variação temporal desse fluxo magnético, que obedece sempre aí a lei de Lenz, né? Se opondo às variações de campos e a regra da mão direita, tudo bem? Então observem que a taxa de variação temporal do fluxo magnético
se relaciona com a circulação do campo elétrico. Então, vamos ter uma densidade de circulação que é o rotacional. A gente pega a densidade de fluxo magnético por área, que é o próprio campo magnético. Ou seja, o rotacional de E é igual a menos a derivada de B dt. Então, a gente tem um derivado parcial aqui, porque o B pode variar com x, y, z, variar com espaço e também variar no tempo. Então, a gente toma aqui a derivada parcial com respeito ao tempo, né? Para o mesmo ponto. Tudo bem? Então, 1, 2, 3. Né? Vamos agora chegar à quarta equação de Maxwell, que vem da lei de Ampère. Né? Então, quando a gente tinha aí uma corrente elétrica I, certo? Percorrendo determinado espaço, a gente tem que a circulação do campo magnético, ou seja, B escalar dl ao longo de um caminho fechado γ, isso aqui era μ0I, né? Esse I às vezes a gente representa como I encerrado, né? Ou seja, a corrente que atravessa o caminho, tudo bem? Para a gente definir isso formalmente, essa corrente que atravessa o caminho, a gente tem que definir, na verdade, uma superfície S, cuja borda, né, ela é definida como esse caminho γ, tudo bem? Então, a gente pode trocar essa corrente I, né, essa corrente encerrada aqui, por um fluxo de J ao longo dessa área S, certo? Então, observem aqui que a gente tem, do lado esquerdo, uma circulação B, e aqui a gente tem um fluxo, né, de μ0J. E a gente pode usar aí o teorema de Stokes, né, relacionando a densidade por área de circulação, ou seja, o rotacional, então o rotacional de B vai ser igual a densidade por área desse fluxo, que é o próprio vetor μ0J, né? Então, a versão integral da lei de Ampère é essa aqui de cima e a versão diferencial é essa lei aqui de baixo, né? Então, rotacional de B, μ0J. Então, basicamente, as equações de Maxwell, basicamente, elas descrevem quais são as fontes de campos elétricos e campos magnéticos, né? Descrevendo os divergentes desses campos e os seus respectivos rotacionais. Tudo bem? Então, você tem o div de B, div de E. Hot de B, hot de E. Você tem a total de 4 equações de Maxwell. Tudo bem? A formulação original que o Maxwell propôs, né? É interessante falar isso um pouco da história, né? Ela tinha um total de 20 equações, né? Então, essa simplificação, essa compactação, esse jeito interessante de escrever veio posteriormente com o Heaviside. Tá? Então, foi ele que deixou as equações de Maxwell mais palatáveis aí para um estudante médio. Ok? Essa é exatamente a forma com que a gente descreve as equações de Maxwell? Ainda não. A gente precisa deduzir agora a lei de Maxwell-Ampère. A gente precisa introduzir aqui, nessa última equação que eu apresentei, um termo de correção. E esse termo de correção, a gente pode deduzir, né, quem que deve ser esse termo de um jeito bem interessante, tomando essa situação aqui à minha esquerda. Né? Então, imagina que você tem um fio que vai desde menos infinito, certo? Até o mais infinito, aqui esse fio aí. E ele não é contínuo, ele tem aí um capacitor dentro dele. Tá? E nesse capacitor você tem, de um lado, um acúmulo de cargas positivas. Do outro lado, você tem um acúmulo de cargas negativas. Né? Então, à medida que essa corrente aí vai atravessando esse fio, você tem um acúmulo de cargas nas duas placas, né? E você tem um campo elétrico que fica cada vez mais intenso, certo? E observe uma coisa. Suponha que eu esteja interessado em calcular o campo magnético nesse caminho γ, certo? Que está aqui ao longo dessa área aqui, furado por esse pontinho aqui, tá? Então, antes do capacitor, tá? Então, o que a gente tem que fazer para calcular um campo magnético nessa situação, né? Você tem que calcular a circulação nesse caminho γ, né? Essa circulação desse caminho γ, né? Ela vai ser igual à corrente elétrica encerrada por ele, né? Como eu falei, essa corrente precisa de uma certa área. Se esse γ for um plano, é intuitivo que nós peguemos uma área desse mesmo plano, né? E aí você tem o I furando esse ponto e está tudo bem, né? Ele está bem definido. Esse I, esse J, essa integral aí da corrente fica bem definida.
ela não precisa ser exatamente dentro desse plano. Você pode tomar um S1 um pouco depois. Esse S1, por sua vez, vai ter a mesma corrente encerrando, né? Ou seja, a princípio nenhum problema até aqui. Mas eu posso tomar um S2, né, que passa aí por dentro do capacitor. Tudo bem? Então, enquanto todas as áreas S até chegar nesse S2, elas são percorridas, né, são atravessadas pela mesma corrente elétrica, essa área S2 ela não é atravessada por nenhuma corrente elétrica, né? Você só tem atravessando essa área um fluxo elétrico. Tudo bem? Então a gente precisa adicionar na nossa equação Maxwell-Ampere um termo, né, que represente tanto o S1, que já dá, a corrente elétrica dá conta, mas a gente precisa adicionar um termo em S2, tal que a gente possa continuar usando a mesma lei mais geral nessa situação aqui, certo? Para relacionar o fluxo de uma determinada grandeza na área com a circulação em gama, certo? Do campo magnético. Tá bom? Então, como a gente falou, a gente relaciona circulação de B com corrente elétrica, e a corrente elétrica a gente relaciona isso aí com uma densidade de corrente. Ok. Né? Então, em S1 eu tenho uma corrente elétrica, em S2 eu não tenho mais. Então, vamos tentar calcular uma determinada grandeza que seja idêntica, né, a quantidade a μ0i, né? Então perceba que o i, como sendo uma taxa de variação de carga elétrica que atravessa uma quantidade, ele se relaciona com essa carga mais que ou menos que aqui. Ou seja, o i ele é a variação temporal dessa carga, certo? Ok. E essa carga a gente pode relacionar com o campo elétrico, né? Então, o campo elétrico gerado por um par de cargas paralelas, né, vai ser sigma sobre ε0. Quem é sigma é carga sobre a área. Tudo bem? A gente pode isolar, então, essa carga, né, como sendo E εA, né? E a variação da carga, a gente vai ter um εA E, né? E tira a derivada temporal, se a gente tiver sempre a mesma área. A gente vai ter que esse μ0i, eu vou associar ele a uma variação do campo elétrico naquele capacitor, e o resto é o μ0 que já tinha, o ε0a que aparece aqui nesse denominador. Tudo bem? Ok, né? μ0i, ε, beleza. Tá. E aí agora o que eu vou fazer? Essa área vezes essa variação, né? Eu vou escrever essa área vezes o campo elétrico com um determinado fluxo. Olha só. Eu vou juntar esses dois caras aqui em uma integral em S, né? Da variação do campo elétrico d2a, né? E esse termo aqui, que eu derivei e ele é igual ao μ0i, ele vai ser o termo de correção que eu estou interessado. Tudo bem? Porque no meu capacitor eu tenho o campo elétrico confinado dentro, tá? Então, antes de eu chegar ao capacitor em S1, por exemplo, eu tenho basicamente uma circulação que é μ0i e basicamente ele vem da corrente atravessada. Quando eu vou para S2, a corrente ela se anula e eu vou trocar por uma variação de fluxo elétrico que é exatamente igual a μ0i. Então, esse é o termo que eu estou procurando, né? Esse é o termo de correção. Então, na minha forma integral, né, da lei, agora não só de Ampère, mas a lei de Ampère-Maxwell, nessa lei corrigida, eu vou ter essa relação aqui. A circulação do B, BL, né, vai ser uma integral dupla de μ0j, né, com contribuição da corrente elétrica, mais μ0 ε0, del E, del T, e tudo isso é integrado na área, d2a, certo? E agora, com essa expressão aqui mais geral, a gente pode aplicar o teorema de Stokes. E agora nós temos aqui a nossa lei de Ampère-Maxwell, certo? Então, a gente agora vai relacionar uma rotação de B não só com a corrente elétrica, mas com a variação de fluxo elétrico, ou seja, variações de campos elétricos podem gerar campos magnéticos. Da mesma forma que
variações de campos magnéticos, como a gente vê aqui, podem gerar circulação de campos elétricos. Ou seja, isso aí já dá para a gente um cheiro que pode existir uma coisa chamada onda eletromagnética, porque oscilações de campo magnético geram campos elétricos e oscilações de campos elétricos geram campos magnéticos, certo? Então a gente se encaminha para o fim, né? Nós deduzimos aí a lei de Ampère-Maxwell e chegamos aqui agora à formulação final das equações de Maxwell. Divergente de E igual a ρ sobre ε0, lei de Gauss para eletrostática. Divergente de B igual a zero, aqui também está errado, divergente é escalar. Divergente de B igual a zero, lei de Gauss para magnetostática. Hot de E igual a menos ΔB ΔT, ou seja, circulação do campo elétrico que dá a variação de fluxo magnético. Tudo bem? Então isso aí é a lei de Faraday. E aqui a nossa lei de Ampère-Maxwell, tá bom? A lei que nós acabamos de deduzir. E com essas 4 equações aqui a gente tem um coração da teoria eletromagnética de Maxwell, tá bom? Então vou parando por aqui nesse vídeo. No próximo vídeo a gente vai demonstrar a partir disso como pode existir uma coisa chamada onda eletromagnética. Então me acompanha até lá. Até já. Tchau, tchau.